Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Jogando Sujeito, apresentando o nosso tradicional informe diário para divisas, válido para esta sexta-feira, 25 de abril de 2014. Lembrando que esse nosso informe é completamente patrocinado pela nossa aplicação, disponível para os seus celulares Android e também para o seu smartphone através da App Store. Muito bem, dito isso, vamos com o nosso calendário econômico. Estamos aqui uma sexta-feira feriado na Austrália. Vemos que às 5h30 AM, horário de Brasília, temos aprovação de hipotecas e núcleo de vendas no varejo anual para a Austrália, além de vendas no varejo mensal e anual também para aquele país. Já na Americana temos às 10h55 sentimento do consumidor de Michigan, às 11 taxas de juros para o México, produção industrial argentina às 16. Simplesmente são notícias de médio impacto, de fato bastante tranquila esta sexta-feira para finalizar a sessão esta semana. Muito bem, vamos então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vemos aqui que temos o Standard & Poor's, os índices americanos completamente altistas, definitivamente não querem corrigir, não querem fazer correções. Vemos que aqui no semanal o Standard & Poor's chegando a importante zona de resistência, aonde em duas tentativas anteriores houve a tentativa de ruptura, uma ruptura falida. De fato, veremos se agora fará a ruptura ou se realmente virão correções por estes índices americanos. De fato, estaremos esperando correções mais profundas para pensar em vendas. Vemos que no diário hoje, deixando uma cauda longa, poderá apresentar uma P-Formation na próxima sessão de amanhã, nessa sexta-feira, talvez apresente esta P. Já veremos. Uma vez que rompa, poderá chegar até os 1887 e logo até os 1892 pontos. Não descartamos a hipótese de que faça uma correção, porque já cumpriria com a condição de formação do pivot. Isso poderia chegar até realmente testar os 1878 pontos. Veremos se fará uma P ou se apresentará um pivôzinho de baixa, pivôzinho de alta no diário para esse Standard & Poor's. Outra opção seria em 4 horas esperar a ruptura e buscar um throwback. Muito bem, seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq, vemos que a mesma situação, segue respeitando a resistência aí dos 3.586, não conseguiu fazer a ruptura, ainda que tenhamos uma correção profunda. Já veremos se fará um mínimo maior ou se realmente será um topo descendente no semanal. No diário vemos que a mesma situação, deixando uma cauda longa, hoje uma sessão bastante volátil, poderá apresentar essa P. Eu pensaria em compras apenas acima dos 6.634 pontos. Já veremos se nos dará alguma oportunidade aí de compra neste Nasdaq. Já o Dow Jones, vemos que hoje apresentando uma correção um pouco mais profunda. Vemos que no semanal tocou a resistência dos 525 pontos, aproximou-se muito a zona de resistência, deixando um pavio aí no semanal. No diário vemos que fecha com um shakeout, um golfo de baixa, porém a correção ainda ordenada. Esperaria uma correção um pouco mais profunda para pensar em vendas por aqui. No 4 horas seria importantíssimo a ruptura desta zona dos 16.396 e apresentar um pullback, um topo descendente, o máximo ou menor nessa região do Dow Jones. Já na Europa, vamos com o DAX 30. O índice de Frankfurt, vemos que o índice de Frankfurt tocando a resistência no semanal aqui dos 9.650, não conseguiu fazer a ruptura. Aqui temos uma zona de resistência, veremos se voltará a testar o piso aí nos 9.070 aproximadamente. No diário, vemos que a correção ainda pode ser ordenada, deixando aí uma grande cauda, poderia apresentar esse movimento. Claro que temos sempre a dupla possibilidade também de que siga corrigindo, poderá fazer tranquilamente sem nenhum problema este DAX. Já em Paris, o K40, vemos esse K40 respeitando importante resistência no semanal. Se romper essas regiões, essas máximas, poderia chegar aos 4.500 pontos. No diário é uma grande consolidação em P, uma sessão hoje bastante volátil, fechando aí com um doji, uma vela de indecisão, nada definido aí para este K40. Particularmente eu estou esperando correções, porque as melhores oportunidades de compra já passaram, né? já se deram. Obviamente que se romper as resistências e apresentar um padrão de continuação, um pivô de alta, não temos também por que não operar. De momento é momento de estar monitorando. Já na Austrália,
O AUS 200, vemos que este sim rompeu com muita força, está acima da resistência no semanal, acima dos 5.490 pontos no diário. Hoje também uma sessão bastante volátil. O ideal seria um throwback, um pivô de alta acima dos 5.487 pontos. De momento, devemos esperar o padrão no diário. Já em Londres, o FTSE, vemos que o FTSE é a mesma situação, atacando a resistência no semanal. Veremos se vai sair dessa consolidação acima dos 6.555, poderia chegar até os 794 aproximadamente no diário. Mesma situação, esperando um throwback, um pivô de alta no diário para buscar algum tipo de compra por aqui. Finalizando com o índice japonês, o Nikkei, vemos que este índice segue respeitando a resistência no semanal, não conseguiu romper os 14.670, eu pensaria em compras apenas acima dos 15.000 e pensaria em vendas abaixo dos 13.900. No diário, a correção ainda é ordenada, pode apresentar um pivôzinho de alta, em caso de que o faça, se romper essa resistência, poderia chegar até a média, porém se seguir corrigindo, temos aqui um suporte nos 14.160 e logo os 13.900 pontos seriam o seguinte objetivo para este Nikkei. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para índices bursáteis. Sou o Júlio Suchinski, um abraço e fiquem com Deus. Bye, bye.